Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Eu Programando. É mais uma vez uma satisfação recebê-los aqui e hoje daremos continuidade à nossa playlist de certificação Java. Antes de começarmos, eu queria pedir mais uma vez, se você conhece alguém que está interessado em aprender a programar ou deseja tirar a certificação Java, não esquece de indicar o canal e essa playlist para essa pessoa, beleza? Então vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre mais um método da String Builder, que é importante a gente conhecer e que a prova vai tentar, pessoal, vai cair questões de String Builder porque eles vão tentar confundir a nossa cabeça em relação às strings, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre o método insert da String Builder e o delete, tá certo? Então eu fiz aqui basicamente para a gente começar um básico, tá? De sempre, que a gente sempre faz, colocando aqui embaixo o eu programando, tá? E agora o que eu quero fazer? Eu quero transformar essa string aqui, ó, eu programando, nessa string aqui. Eu quero que ela vire essa string aqui, eu traço programando, tá? Como é que nós faríamos isso usando strings? Bom, a gente ia ter que fazer várias manipulações, ia ter que pegar sobre string, ou ia ter que fazer split do método pelo espaço, criar outras strings, criar um array, depois voltar para string, etc e tal. E nesse processo aí nós iríamos criar um monte de objeto string lá no pool de strings ou na heap, deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera, na heap da JVM, tá certo? O String Builder, ele facilita isso pra gente, porque ele nos dá dois métodos, tá? Que nos ajudam muito rapidamente a fazer o que nós queremos. Então vamos lá, eu não olhei ainda para os métodos, nós vamos aprender juntos agora como eles funcionam. O primeiro é o sb.insert, e aí ele está dizendo o seguinte, ó, eu estou querendo inserir dentro dessa String Builder, aí vamos lá, ele tem aqui, pelo que eu estou vendo, algumas versões de insert, tá? Ok, ó, aqui ele vai inserir um offset para a gente poder dizer aonde que a gente quer inserir e a string que a gente quer fazer a inserção. E aqui, ó, legal, ele tem start end, então peraí, bora lá, data offset, vamos lá, inserir esse segundo método aqui. Ele já tem o início e o fim, da onde eu quero inserir. Tem alguns tratamentos de exceção. O outro, o que tem a mais? Nossa, aí já começa a complicar, hein? Ou seja, dá para fazer muita coisa usando o método insert. Vamos nos focar no mais básico de todos, tá? Que é o que vai cair na prova, porque é o que está no material. E muito dificilmente a prova complicaria a nossa vida com todas essas opções aqui que nós temos no String Builder. Então, basicamente, o que vai cair na nossa prova é esse método aqui, tá? Onde nós colocamos o que nós queremos inserir, aonde nós queremos inserir. E aí, vamos lá, pessoal. Offset, muito provavelmente, se eu estou colocando um offset, vocês lembram do index of lá da string que nós usamos? Inclusive, esse método também tem no String Builder. O index of, ele vai nos retornar qual é o índice da string. Lembrando que a string nada mais, nada menos do que é um array de bytes. O array começa no 0. Então, quando a gente tem a primeira posição, na verdade, nós estamos trabalhando com um índice 0 da nossa string. Então, a mesma coisa String Builder. Por quê? Vamos lá. Ó, tá vendo aqui a String Builder? A String Builder, ela passa aqui na criação do objeto para um super de str. Esse super é do Abstract String Builder. E olha aqui, ele trabalha... Cadê? Olha aqui, ó. O valor do String Builder também é um array de bytes, tá certo? Só que diferentemente, como eu expliquei para vocês, como ele é mutável, toda vez que você trabalha em cima do String Builder, do valor da String Builder, você está alterando a instância do String Builder, porque ele é mutável, diferentemente da string que é imutável, tá certo? Então vamos lá.
Então, se eu estou começando também num array, vamos lá, eu quero colocar o menos bem aqui, certo? Então, ó, a gente tem a posição 0, a posição 1 e a posição 2. Então, eu quero colocar no offset 2, eu quero colocar o valor, não menos, né? Agora sim. Tá certo? E aí, quando a gente executar o programa, vocês vão perceber que ainda não é o resultado que a gente quer. Ó. Por quê? Porque ele trouxe o eu, tracinho, espaço programando. O que aconteceu, pessoal? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Eu quero que você insira no valor 2 esse cara aqui. Eu não estou pedindo para alterar, entendeu? Então, eu não estou dizendo assim, ó, altere o valor que está em 2, lá na posição 2, com esse resultado aqui. Obviamente, tem um método da String Builder que faz isso, só que para o propósito da aula, não é interessante a gente usar esse método, que, se eu não me engano, é o replace, que, obviamente, nós vamos ver mais lá na frente, tá, pessoal? Então, ó, o que a gente precisa, então? Ó? Basicamente, ele fez isso aqui, ó, insere, ó, ele chegou aqui, 0, 1, 2, legal. Então, bem aqui nessa posição, eu tenho que inserir um menos, né? Um sinal de menos, ou um hífen. E aí, ele não remove o espaço, porque nós estamos inserindo, nós não estamos substituindo. E aí, agora eu quero deletar, então, esse espaço aqui. E agora eu digo o seguinte, ele está na posição 0, 1, 2, 3. Então, eu posso vir bem aqui, ó, insere o nosso... Eu estou querendo falar menor, não é menor. Insere o nosso hífen, o nosso menos, depois, na posição 2. E lembrem-se o que nós falamos sobre o chaining de métodos da string. Acontece a mesma coisa com a String Builder. Tá? Nós estamos fazendo um encadeamento de chamada de métodos na String Builder. E agora eu estou dizendo assim, ó, deleta, tá? Tudo que está... o delete, ele tem o início e o fim. Então, bora lá. Eu acredito que é da posição 3 até a posição 3. Ele não tem ele não tem de parâmetro único. Tá? Então, eu estou dando um range para ele e o meu range é exatamente o mesmo caractere. Se eu vier aqui executar... Opa! Agora sim, se eu vier aqui e executar... Ó, não deu certo, pessoal, porque muito provavelmente, como é do 3 ao 3... Ele não executou nada. Por quê? Porque qual é o método da string que nós trabalhamos? Que ele é substring. Né? Ou seja, quando nós trabalhamos substring, você vê que o primeiro é incluindo ele e o último offset é não incluindo ele. Ou seja, como a gente está colocando de 3 a 3... ele não está incluindo o próprio 3. Mas ele não está incluindo a parte do inicial? Está dizendo, não, ó, é desse cara, não incluindo esse cara. E aí ele não está fazendo. Então, a gente precisa vir aqui e colocar de 3 a 4. Quando nós fazemos isso, agora sim, ele remove. Porque ele é mais ou menos assim, pessoal. Ele está dizendo assim, ele está dizendo... Não, ele deveria estar fazendo, né? Eu fiquei encucado agora. Vamos entrar no método delete. Start end. Ele passou para o super. Tá, end count, end discount. Start end count. Tá aqui, ó. Na verdade é o seguinte, ele tá vendo o seguinte, ó. Como eu quero deletar uma posição, ele diz o seguinte, ó. Você tem que me dar uma posição que vai de um lugar até outro, tá? Nós passamos o start e o end com a mesma posição. Quando chega aqui no cálculo dele de range, ó, quando a gente checa esse range aqui, depois ele vai ver o tamanho. Ele diz qual é o tamanho que você quer que eu delete. Aí a gente faz um end menos start. Como nós passamos o 3 no final, 3 menos 3 igual a 3.
Se 3 menos 3 é igual a 3, ele não vai fazer nada, tá certo? Ele vai retornar a própria instância que nós passamos. Então, por isso que o end tem que ser lá o 4. Por quê? 4 menos 3 é igual a 1. E ó, len é maior que 1, ou seja, o tamanho da string que você quer deletar, dos caracteres que você quer deletar, existe um tamanho, ou seja, você quer deletar alguma coisa? Se sim, ele vem e provavelmente esse cara aqui é quem faz o recorte para a gente da string, tá certo? Então, olha que legal. Então, a gente precisa passar, e provavelmente é isso também que a substring faz, tá? Ela valida, por isso que o último é não incluso, ou seja, eu não estou dizendo que eu quero excluir também o caractere 4. Eu estou dizendo que eu quero excluir o caractere, o que está na posição 3, mas, ou seja, eu quero excluir esse do 3 até o 4, não incluso o 4, tá? Ou seja, o P não entra. Então, é daqui até aqui, mas esse aqui não está incluso. E aí, a String Builder vai e faz o delete para a gente. Então, é muito parecido com o mecanismo de substring da classe string, tá certo? Então, se a gente executar aqui novamente, ó, do 3 até o 4, dá certo. Se a gente colocar do 3 até o 3, a gente já viu aonde que quebra. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui, pessoal. Não, eu não consigo. A gente teria que ter um... Ah, não, peraí. Eu acho que a gente consegue debugar isso aqui, tá? Para vocês verem exatamente o que eu estou falando. Quando a gente debugar agora, ele tentou entrar no debug, mas ele não parou lá. Ok, provavelmente porque ele está dentro de um ponto class que é específico da JVM. Mas basicamente é isso que ele faz, ou seja, vá daqui, não incluso o caractere final. Tá certo? Então, esses dois métodos, não esqueçam do seguinte detalhe. Esse detalhe é importantíssimo, tá? Eu estou chamando o insert ele coloca um caractere naquela posição e ele altera o tamanho da string. Isso também é importante, tá, pessoal? Por hora, para vocês verem isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um outro system out aqui, onde a gente vai ter o sb.length. Vocês estão vendo? Nós temos também um tamanho aqui. Antes eu vou comentar essa linha. Quando a gente executar, ó, eu programando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 caracteres, tá? Tá aqui, ó, exatamente os 14 que o programa retorna para a gente. Quando eu faço o insert, ou seja, eu inseri mais um caractere, esse tamanho automaticamente ele vai para 15. É para provar para vocês que ele não está substituindo, ele está apenas aumentando ainda mais o nosso String Builder. Tá certo? Se a gente executar aqui, 15. Se eu tirar o delete, ou seja, eu estou incluindo numa posição um caractere e estou removendo de outra posição outra. Então, nesse momento aqui, ele vai para 14. Vai para 15 e quando a gente dá um delete, ele volta novamente para 14, tá certo? Lembrando, nós estamos alterando sempre a mesma instância do String Builder. Eu tive uma ideia aqui, eu vou colocar aqui para a gente poder ver e olha que legal. Nós vamos parar, tá? Ó, se você quiser saber, ó, aqui do lado do Visual Code, Visual Studio Code, você digita aqui e você, ao invés de clicar em Run, clica em Debug. Olha o que ele vai fazer. Eu acho que eu já mostrei isso na aula passada, tá? Ó, ele para o nosso programa aqui em cima e a gente consegue, ó, com o ponteiro do mouse, ó, acompanha aqui o ponteiro do mouse, tá vendo? Ele aqui em cima no nome da classe, ó. Acompanha ele aqui, ó, com o ponteiro do mouse, a gente consegue colocar em cima da nossa variável aqui, ó. E ela nos dá informações sobre o valor. Olha aqui, ó. Qual é o count nessa linha aqui, ó? 14. Depois que a gente passar para a próxima linha, como é que a gente faz para passar? Acho que é isso. Desceu. Ah, não. Isso aqui a gente pediu para entrar. Ó, depois que a gente passar para a próxima linha, se a gente voltar no nosso SB aqui, ó, ele tem 15. Tá vendo?
E agora ele vai fazer o delete. Quando ele fizer o delete, que ele for para a próxima linha, olha aqui o nosso SB, ó. Opa, não deletou? Ele manteve 15. Ele manteve 15. Ele não deletou? Ele não deletou. Por que ele não deletou? Eu fiz besteira aonde, pessoal? Ah, eu não deletei ninguém. Obviamente, eu não deletei ninguém, né? Obviamente, eu não deletei ninguém. E aí, obviamente, ele não deletou ninguém. Então, agora, ó, vamos lá. SB tem 14, tá? Passamos de linha. SB agora tem 15, porque a gente adicionou o hífen. Passamos de linha. SB agora tem 14 novamente, tá? Porque nós deletamos o espaço em branco. Então, é isso, galera. São dois métodos que são bastante úteis, tá? Quando você quer trabalhar, quando você vai trabalhar nos seus programas manipulando string, é muito mais vantajoso, dependendo do seu volume, obviamente. Se você vai fazer um trabalho de faculdade, usa string, tá? Se você vai fazer um programa para o console ali, que você quer fazer uns testes rápidos, usa string. Se você vai trabalhar num programa muito grande, que vai manipular muita string, avalia usar String Builder, tá certo? Ele te dá um monte de métodos que são muito mais vantajosos em relação a você usar string pura, tá certo, galera? Então é isso que eu tinha para falar nessa aula. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu quero mais uma vez pedir para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de ativar as notificações, tá certo? E principalmente deixar o like, porque o YouTube ele tá dando preferência, a plataforma do YouTube, eu não sei explicar porquê, mas ela dá preferência para quem deixa o like. Ele recomenda novos vídeos e novos canais e dá notificações sobre o canal se você costuma deixar o like nos vídeos daquele canal. Todos os meus contatos vão estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Pode baixar aí, vai ter todos os meus contatos em todas as redes sociais e meus contatos pessoais. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, para me dar feedback. Se não está gostando do vídeo e quer me dar uma dica, entra aí, pode ligar, pode mandar zap, pode entrar no Facebook, no LinkedIn. Eu atendo todo mundo, beleza, galera? Obviamente, nem sempre eu consigo atender rápido na mesma hora, mas eu costumo atender todo mundo e não deixo passar. Beleza, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui. Qualquer coisa, tamo aí. Fique à vontade para me dar o feedback. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.